Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muito bom dia! Que este dia seja um dia de ricas bênçãos que possamos receber do céu. Vamos nos colocar nas mãos de Deus logo nas primeiras horas, como fazemos a toda manhã às 6 horas, e deixarmos o restante do dia na companhia, nas mãos do nosso Deus. Tendo a certeza que a nossa vida está nas mãos do Senhor, nós viveremos uma vida muito mais feliz. O meu pedido a Deus nessa manhã é que Ele visite você, visite o teu lar, e nessa visita as mãos dele estejam estendidas sobre a tua vida e a tua família, derramando sobre você ricas bênçãos, bênçãos sem medidas. Colocamos nas mãos de Deus a nossa vida, sonhos e planos e projetos, os nossos problemas também, tendo a certeza que estando na companhia dele, ao lado dele esse dia, o nosso dia de 24 horas será um dia extremamente abençoado. Os anjos do Senhor descerão para estar na nossa companhia. Nós, no final do dia, voltaremos para casa como resultado do livramento e da proteção do nosso Deus. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus, do Salmo capítulo 103, o verso 15, onde a Bíblia diz o seguinte: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Salmo 103, o verso 15. A vida de um ser humano é passageira, passa rápido demais. É por isso que precisamos viver a cada dia intensamente na companhia do nosso Deus. Nós não podemos correr o risco de viver um dia sem termos primeiramente invocado Deus, a bênção dele sobre a nossa vida. Por isso que a cada manhã nesse canal nós somos desafiados a estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã eu convido você a manter a Palavra de Deus aberta no livro de 1 Samuel, capítulo 31, o verso 1. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel. E tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte de Gilboa. O último capítulo é o que nós estamos estudando nessa manhã, que é o capítulo 31 do livro de 1 Samuel, mas nós terminamos essa história não como nós a começamos. Começamos sabendo de um homem alto, forte, que se destacava acima dos ombros dos seus liderados, chamado por Deus, com um chamado especial para se tornar príncipe, rei da nação de Israel. O seu nome entrou para a história como sendo o primeiro rei que Israel recebeu, que foi o rei Saul. Mas quando nós chegamos no capítulo 31, que é o último capítulo do livro de 1 Samuel, nós nos deparamos com uma história triste. Ele começa completamente diferente de como começou. Começa vivendo intensamente todos os dias da sua vida, mas termina pedindo a sua própria morte. Os últimos capítulos do livro de 1 Samuel, gradativamente Saul começa a dar passos para o fundo do poço, toma decisões independentes de Deus, começa a viver uma vida longe do Senhor, vai até a casa de uma feiticeira, busca falar com necromantes, e a última ação desastrosa da sua vida é se jogar sobre a sua própria lança e tirar a sua própria vida. O versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia nos apresenta o fato do povo de Deus terem fugido dos filisteus. Taticamente, Israel tinha vantagem em permanecer e estar no campo de batalha em Gilboa. Os filisteus estavam em desvantagens porque eles teriam que subir o monte de Gilboa e teriam que atravessar o rio Jalude. Mas mesmo assim, o povo de Deus, sendo liderado por um rei que estava apostatado longe do Senhor, fez com que o seu exército fracassasse, mesmo tendo uma vantagem tática. E foi nessa batalha que Saul e os seus filhos e muitos dos seus soldados perderam as suas vidas. Israel tinha sido advertido que era um risco escolher um rei em vez de permitir que Deus conduzisse as suas vidas. Mas mesmo assim, a nação de Israel decidiu copiar o mesmo modelo de administração dos outros povos que estavam ao seu redor. E agora, o primeiro rei de Israel, escolhido pelo povo, perdeu a sua vida junto com os seus familiares. O filho de Saul que sobreviveu foi Isbosete, ou Ebaal, é a mesma pessoa, que futuramente Abner o promoveu para ser o sucessor de Saul no reino de Israel.
Mas o escritor do livro de 1 Samuel não entra em detalhes como essas coisas aconteceram. Mas a maior preocupação do escritor do livro de 1 Samuel é descrever o desfecho final da história do rei Saul. Mas fica muito claro para nós nessa manhã, diante da visão do escritor do livro de 1 Samuel, ele estava querendo dizer para nós que escolher um rei, em vez de permitir que Deus continuasse conduzindo o seu povo, foi triste a decisão do povo de Deus em optar em escolher um rei para que lutasse as suas batalhas. Copiar o regime monárquico das nações que estavam ao redor de Israel foi uma tristeza para a nação escolhida por Deus para viver no meio do seu povo. Acredito que nessa manhã muitas pessoas devam estar se questionando ou se perguntando: por que é que Jonatas morreu nessa batalha? Não era um jovem fiel, não era um jovem leal a Davi, não era um jovem que entendia que o seu pai estava andando por um caminho tortuoso, porque o Senhor não estendeu a sua mão para poupar que ele não morresse nessa mesma batalha que o seu pai morreu. Entrar nesse campo, nós estamos entrando num campo da especulação. Nessa terra nós não temos resposta para todas as perguntas que surgem no nosso coração, mas nós precisamos aguardar o momento de um dia nos encontrarmos com o nosso Deus, e eu tenho certeza que Ele irá tirar todas as nossas dúvidas. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos certeza que estamos vivendo dentro do grande conflito. Justos e íntegros são afetados pelos ataques de Satanás. Da mesma forma como Jó um dia foi atacado por Satanás e Deus o considerou como sendo um homem justo, nós podemos entender que da mesma forma Jonatas era um jovem fiel e dedicado a Deus, mas por estar nesse mundo envolvido com o pecado e na batalha que envolvia o nome do seu pai, Jonatas também corria o risco de perder a sua vida, como de fato aconteceu. Nós que vivemos nesse mundo, pelo fato de sermos cristãos, nós não somos isentos de sermos atacados pelos dardos inflamados dos adversários. Vira e volta, nós sabemos que um homem e uma mulher de Deus que eram fiéis ao Senhor acabaram perdendo as suas vidas. Mas isso não quer dizer que a nossa história termina aqui, mas tendo a certeza que um dia, quando Cristo voltar aqui a essa terra, muitos fiéis, muitos heróis, e aqui acreditamos que Jonatas também, como homens e mulheres de Deus que morreram em nome do Senhor, serão levantados para se encontrar com o seu Senhor e viver com Ele por toda a eternidade. No versículo 3 do capítulo que nós estudamos nessa manhã, a Bíblia nos fala que Saul temeu os flecheiros filisteus. Os flecheiros sabiam da importância de matar a Saul. Eles sabiam perfeitamente que se destruísse o seu líder, os seus liderados estariam completamente perdidos. E eles buscaram com todas as suas forças encurralar a Saul, porque sabiam que se matasse Saul, o exército israelita estaria completamente desbaratinado. O escudeiro de Saul tinha um dilema nas suas mãos: obedecer a ordem do seu rei, que era o seu comandante, ou seguir a sua própria consciência, sabendo que não poderia levantar a sua mão contra um homem ou um ungido do Senhor. Nesse dilema enfrentado pelo escudeiro de Saul, ele teria que tomar uma decisão. E a decisão tomada pelo escudeiro de Saul é não matar o seu rei. Ele optou em obedecer à lei de Deus, porque ele sabia que não poderia levantar a sua mão contra o ungido do Senhor. Acredito que nessa manhã eu e você nós precisamos tomar como exemplo para a nossa vida entre obedecer uma ordem, mesmo que seja de uma autoridade que seja contrário à vontade de Deus. Mantenha a postura de viver uma vida obediente aos ensinamentos e à lei do Senhor. Por mais que essa autoridade seja imposta por Deus, mas se Ele te der uma ordem que seja contrário à palavra do Senhor, mantenha-se seguro na palavra de Deus, no que Deus determina que nós possamos seguir. Nessa terra nós poderemos ser afligidos pelo fato de não obedecermos uma autoridade, mas se formos fiéis aos valores e princípios de Deus, mesmo que percamos a nossa vida, o nosso Deus um dia irá honrar a nossa fidelidade. Mediante o versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o que levava Saul a temer era o que lhe trazia nas lembranças o que tinha acontecido com Sansão. Foi levado a um templo e dentro desse templo ele foi escarnecido pelos filisteus. Ele temia passar pela mesma experiência.
E para que isso não pudesse acontecer, eis a razão pela qual ele pede para que o seu escudeiro se lance sobre ele com a sua espada. Vendo que o escudeiro não se lançou sobre ele com a sua espada, ele mesmo pegou a sua espada e se lançou sobre ela. Embora algumas pessoas olhem para a ação de Saul e vejam como um ato louvável, nós precisamos nessa manhã para fazermos uma reflexão. Não há nenhum louvor na forma pela qual Saul tira sua própria vida. Saul enfrentou a morte da mesma forma como ele enfrentou a vida. Saul não esperava no Senhor. Da mesma forma como ele não esperou no Senhor no decorrer da sua vida, no momento da sua morte, ele também tomou decisões precipitadas e isoladas longe do Senhor. Meu amigo, se na nossa vida nós não aprendermos a tomarmos decisões ao lado do Senhor, quando chegar no momento da nossa morte também, nós, da mesma forma como vivemos a nossa vida, nós encararemos a nossa morte. Poderemos tomar decisões longe do Senhor. Por isso que nós somos convidados a cada dia a vivermos uma vida de dependência de Deus, para que quando nós chegarmos no momento da hora de fecharmos os nossos olhos para essa vida, nós possamos ter a plena certeza e convicção que Deus está ao nosso lado para suprir todas as nossas necessidades. Dessa forma termina a história do primeiro rei de Israel. Um homem promissor, um homem chamado por Deus. Deus queria escrever a sua história ao seu lado, mas gradativamente Saul toma a decisão de escrever a sua própria história longe do Senhor. Aqui nessa manhã fica uma lição para todos nós. Quando nós escolhemos viver a nossa vida independente de Deus e escrevermos a nossa própria história longe do Senhor, o final da nossa história sempre irá se assemelhar à história de Saul. Mas quando nós começamos a nossa vida e escrevemos a nossa história e escolhemos andar ao lado de Deus, o final da nossa história sempre será como o final da história do rei Davi. Por isso que nós precisamos a cada dia reafirmar a nossa caminhada. Nós servimos a um Deus que nos dá o direito de escolhermos. É um Deus que nos dá o livre-arbítrio para tomarmos as nossas decisões a cada dia, a cada manhã. Cabe a cada um de nós santificarmos as nossas decisões, as nossas escolhas e colocarmos nas mãos do nosso Deus e permitirmos que Ele se assente no trono do nosso coração para conduzir a nossa vida. Após a morte do rei Saul, os seus liderados, os seus soldados passaram a fugir. Aqueles que moravam próximo às cidades onde aconteceu a batalha, eles fugiram e se esconderam dentro das suas próprias cidades. Aqueles que moravam mais distantes passaram a fugir, se esconder pelas cavernas e pelas florestas para que pudesse chegar a tempo com vida dentro das suas próprias cidades. Mas os filisteus, eles não perderam tempo. Aproveitaram da morte de Saul e buscaram com todas as suas forças matar o máximo de israelitas que pudessem antes que ele se refugiasse dentro das suas próprias cidades. Eles cortaram a cabeça de Saul, pegaram as suas armas e colocaram dentro do templo de Dagom. A cabeça de Saul e as suas armas eram um troféu. Colocar a cabeça de Saul e as armas de Saul diante do seu deus Dagom demonstrava uma superioridade do Deus Dagom ao Deus Yahvé. Veja que a maneira como nós vivemos nessa terra, nós representamos o reino do Senhor e o nome do nosso Deus. Quando nós vivemos no mais alto nível do ideal que Deus sonha para cada um de nós, nós teremos forças vindas dos céus para representarmos o reino do Senhor e o seu nome. Mas quando nós não vivemos os ideais do Senhor, nós negligenciamos o reino e o nome do Senhor. Israel, pelo fato de não viver uma vida de obediência a Deus, negligenciou o nome do Senhor, permitindo que um filho de Deus fosse colocado diante do Deus Dagom, um Deus de pedra, como símbolo da derrota do Deus Israel. Dos versos 11 ao verso 13 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, os soldados de Jabes de Gileade, como um último ato heróico, eles foram no território dos filisteus e subtraíram os corpos de Saul e dos seus filhos. Eles tinham recebido um livramento miraculoso através das mãos de Saul. E na morte de Saul, eles não poderiam menosprezar em homenagear Saul pelo ato heróico de um dia ter lhes livrado das mãos adversárias. E os soldados de Jabes de Gileade
pegaram os corpos de Saul e dos seus filhos e levaram para o território israelita. Eles cremaram o seu corpo e o sepultaram como sendo a última ação do povo de Deus. Além do sentimento de gratidão que tomava conta do coração dos soldados de Jabes de Gileade, eles também temiam que os filisteus pegassem os corpos de Saul e dos seus filhos e escarnecessem desses corpos. Querido amigo, nesta manhã, ao concluirmos o capítulo 31, que é o último capítulo do primeiro livro de 1 Samuel, nós precisamos chegar aqui a algumas conclusões. A primeira delas: Deus sempre quis governar e ser soberano sobre a vida de todo israelita. E não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Não foi a monarquia que destruiu o povo do Senhor, mas o que de fato destruiu foi eles não permitirem que Deus pudesse conduzir as suas vidas em todo momento. Ao colocar um homem para ser o rei de Israel, eles tiraram a sua confiança na mão do Deus Todo-Poderoso e colocaram a sua confiança nas mãos de um homem. Esse homem que assume essa responsabilidade para levar o povo a adorar a Deus, ele estava enfermo espiritual. Ele tomava decisões isoladas. Ele escolheu viver a sua própria vida longe de Deus e as consequências foram desastrosas. Mas fica uma segunda lição para nós nessa manhã. Entre obedecer uma autoridade, e mesmo que seja estabelecida por Deus, se essa fere os princípios do Senhor, nós precisamos manter a nossa fé na ordem e nas ordenanças do Senhor. O que Deus fala para nós é regra de fé e prática. O que Deus fala para nós é o próprio Deus falando conosco. É vida, é salvação, é vida futura. Por isso que a cada dia nós precisamos fortalecer a cada dia a nossa fé, a nossa convicção na palavra de Deus. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, nos conduza, nos abençoe, nos tome nas tuas mãos. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.